Pessoal, começando esse vídeo, lembrando que é importantíssimo que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo. Também que você compartilhe o vídeo, traga mais pessoas para fazer parte dessa nossa corrente, dessa nossa comunidade de reflexão. E eu falo para vocês se inscreverem, falei para vocês assistirem a minha entrevista com o deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi, por São Paulo. E graças às visualizações de vocês, eu estou com uma entrevista pré-agendada para o dia 19 de março. Em São Paulo, vai ser uma entrevista, se tudo der certo, muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com essa entrevista e vão gostar muito dela. Mas isso aí daqui 2 semanas, vamos ver se tudo vai dar certo, já está pré-agendado, mas vamos esperar. Mas eu preciso agradecer a vocês, porque graças às visualizações de vocês no vídeo do deputado Carlos Gianazzi, que eu acredito que tenha sido possível fazer essa entrevista e muitas outras virão, graças à ajuda de todos vocês, então muito obrigado. E é graças à ajuda de vocês que nós conseguimos desenvolver uma comunidade de reflexão muito atuante e muito forte aqui no YouTube. As nossas análises aqui no canal, eu sempre falo nossas porque são minhas e de vocês também, porque os comentários ajudam demais na nossa reflexão. E é por isso que várias análises que são feitas aqui no canal depois acabam sendo, não vou dizer replicadas, porque nós não temos ainda uma abrangência muito forte, né, uma capacidade de influenciar tantas pessoas assim no momento, mas muitos outros jornalistas, comentaristas acabam percebendo, tendo a mesma percepção. Claro que eles levam um pouco mais de tempo porque eles não têm vocês aqui nessa comunidade de reflexão. E por que eu estou falando isso? Porque ontem à noite o Gustavo Bebiano participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Eu já fiz um vídeo hoje de manhã falando sobre isso, mas eu achei tão interessante e reforça tantos pontos aqui do canal que eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais demorado, um pouco mais calmo, um vídeo que a gente pudesse conversar e apresentar alguns pontos que o Gustavo Bebiano falou lá na apresentação dele, na entrevista dele do Roda Viva. O link para a entrevista vai estar aqui na descrição, você pode entrar, você pode ver, você pode tirar as suas próprias conclusões, porque isso é muito importante. A entrevista, só pra falar assim, primeiro ponto da entrevista que muita gente levanta, né? É falar que o Gustavo Bebiano está criticando o governo Bolsonaro porque ele tem mágoas de Bolsonaro, porque ele foi mandado embora, ele foi demitido. Ele falou que não, que o Bolsonaro ele era uma pessoa muito humilde antes de ser eleito, ele era alguém diferente daquilo que as pessoas falavam que ele era, mas depois que ele foi eleito o comportamento dele mudou, ele se transformou em basicamente outra pessoa. E o Bebiano se mostrou mais um daqueles iludidos como o Nando Moura, entre outras pessoas. Quando eu falo Nando Moura, eu não me refiro à pessoa Nando Moura, eu quero falar aquilo que o Nando Moura representa, que é um bolsonarista arrependido que se iludiu por algo que Bolsonaro nunca foi, nunca será e nunca quis ser. Que é esse grande estadista que o próprio Gustavo Bebiano disse que havia o projeto. Havia um projeto de transformar Bolsonaro em um grande estadista, mas nós vimos depois que a intenção de Bolsonaro nunca foi essa. E ficou muito claro, né? Esse livro aqui da Thaís Oyama, Tormenta, que eu mostro muito para vocês, deixa claro, Bolsonaro é alguém ressentido e ele utiliza da presidência da República para tentar combater esses ressentimentos, mostrar para as outras pessoas que ele não é um total bobão, para não falar um completo idiota. E ele usa a presidência da República exatamente para isso. Essa é a pretensão de Bolsonaro e não ser um grande estadista. E por falar do livro da Thaís Oyama, o Gustavo Bebiano, ele comentou alguns pontos que deixam claro que o livro da Thaís Oyama é um livro verdadeiro. Eu trouxe alguns pontos dele que ele falou aqui. O primeiro que ele falou onde está? Ele falou assim: Carlos me derrubou por ciúmes. Isso já havia sido falado no livro da Thaís Oyama, né? O livro Tormenta. Então, de fato, a derrubada do Gustavo Bebiano foi por conta de ciúmes do Carluxo. Carluxo enxergava Bebiano alguém que poderia ocupar o espaço dele como filho. Então, ele se sentiu ameaçado e teve muitos ciúmes dentro da campanha. O próprio Bebiano falou isso ontem no Roda Viva da Cultura. Então esse foi um ponto que já havia sido apresentado pelo livro. O segundo ponto é que Bolsonaro é paranoico, ele não confia em ninguém. E é por isso que há tantos problemas dentro do governo, isso também já havia sido revelado pelo livro da Thaís Oyama. E por fim, o terceiro ponto é que o Santos Cruz caiu sim por conta do Léo Índio. Carlos Bolsonaro queria colocar o Léo Índio lá no governo, e o Santos Cruz não permitiu,
e por isso ele entrou em rota de colisão com Carluxo e dessa forma foi defenestrado. Talvez até mesmo o Gustavo Bebiano tenha passado esses pontos para Thaís Oyama, não saberemos até o momento, ou até a Thaís Oyama abrir a boca e falar sobre isso. Então vamos continuar esperando, mas são pontos que estavam no livro que agora o Gustavo Bebiano apareceu e falou, então mostra que as nossas análises baseadas no livro da Thaís Oyama são análises fidedignas, então é muito bom que haja esse tipo de confirmação. Agora, falando sobre outros pontos da entrevista do Bebiano, parece que o Bebiano, parece que o Bebiano tem assistido também os nossos vídeos aqui. Porque ele fala duas coisas que são muito, mas muito parecidas com pontos que eu falo aqui no canal. Será que ele é igual ao Marco Antônio Villa? Será que foi o Villa quem recomendou o meu canal para o Gustavo Bebiano? Nunca saberemos isso. Também não saberemos se eles são inscritos, isso é só uma brincadeira aqui no canal. Mas o que ele fala? Por volta do minuto 40, se você quiser ver, o link vai estar aqui na descrição. Ele fala que existem hoje dois governos em curso no Brasil. O governo Bolsonaro e o governo Paulo Guedes. Exatamente aquilo que eu falo que existe. Nós temos hoje dois governos correndo em paralelo. O governo Bolsonaro, que é o governo que vai tocar a pauta moral, a segurança pública, os bons costumes. E o governo Paulo Guedes, que de fato é um presidente informal. Mas é aquele que de fato toca os rumos do país com a pauta neoliberal, comandando o Ministério da Economia. Então hoje nós temos dois governos, Bolsonaro e Paulo Guedes, e o próprio Gustavo Bebiano, em entrevista ontem, confirma essa nossa análise que há dois governos. E isso, claro, é muito bom para ele, porque ele está afiliado ao PSDB. E ele quer fazer parte desse novo momento do PSDB. Talvez uma guinada mais à direita. Então, se há uma guinada mais à direita, uma guinada mais neoliberal, essa divisão do governo Bolsonaro é boa. Porque eles podem atacar Bolsonaro e preservar Paulo Guedes. Porque se você ataca Paulo Guedes e Dória e o próprio PSDB tem um alinhamento parecido com o de Paulo Guedes, você está se auto-atacando, você está se auto-golpeando. Então não é interessante. Então essa divisão, possivelmente, a partir do ano que vem, vai se tornar cada vez mais explícita, porque a direita ela quer assumir o poder novamente, não a extrema-direita, mas o PSDB, por exemplo, quer assumir o poder, e eles não podem atacar Paulo Guedes, então eles vão criar uma forma de atacar somente o Bolsonaro, preservando assim Paulo Guedes. Então foi algo bastante bem interessante a respeito disso. E agora, o grande momento da entrevista foi uma fala que o Gustavo Bebiano falou. Foi uma fala muito rápida, eu nem anotei o minuto que foi essa fala da entrevista, mas ela é importantíssima. Foi a frase mais importante de toda a entrevista. O Gustavo Bebiano falou o seguinte, abre aspas para ele: Bolsonaro acredita que ele é mesmo o Messias que vai salvar o Brasil. Então, há sim, na mente de Bolsonaro, um ar messiânico e que ele é o grande salvador e que ele é o grande redentor do nosso país. Ele é o grande salvador. Isso é bem, mas bem perigoso. Porque se ele acredita, se ele tem essa megalomania de acreditar que ele é o redentor, que ele é o salvador, todos aqueles que estão contra, ou não contra ele, fazendo oposição ao seu governo, questionando o seu governo, são automaticamente inimigos. E isso é muito sério. Então é por isso que ele joga a população contra o Congresso, joga a população contra o STF, joga a população contra os seus próprios ex-aliados, ou até mesmo contra os seus próprios aliados, porque ele acha que ele está marchando para algo divino, ele está em uma missão divina para salvar o nosso país. E mais uma vez nós temos um elemento religioso sendo misturado com um elemento político. Na Marcha para Jesus nós tivemos cultos em homenagem a Bolsonaro, falando que Bolsonaro não tem Messias no nome à toa. Isso é muito, mas muito grave, porque você começa a misturar duas coisas. Você tem uma mistura de um componente político, que é um componente dos homens, com um componente religioso, que é um componente imaginário, um componente metafísico, altamente emocional, altamente emotivo, podemos dizer assim. Mexe muito com as emoções das pessoas. Então o Bolsonaro, ele quer se descolar do campo real, ele quer se descolar do campo irracional e ir cada vez mais para o campo irracional. Ele quer sair do campo da razão e ir para o campo da imaginação. Isso é muito sério, porque no campo imagético não tem como nós fazermos oposição. Porque a oposição política, ela se perde, porque a imagem, a fantasia não cabe, não consegue ter os pés no chão. Então não adianta falar o que for, porque se as pessoas começarem a acreditar que de fato o Bolsonaro é o Messias como ele acredita, ele pode fazer
tudo. E o resultado de tudo isso é um final que não vai acabar bem na própria visão do Gustavo Bebiano, que ele compartilha, que eu tenho a mesma visão, que é um problema institucional. Uma total, como ele usou aqui, uma total ruptura institucional. Ele falou que o final do governo Bolsonaro não vai ser um bom final, mas ele não falou de impeachment, porque ele não acredita que o Bolsonaro vá cair. Mas o grande final desastroso é justamente uma ruptura institucional. É isso que nós estamos falando aqui no canal desde o meados de maio, abril do ano passado. Bolsonaro, ele quer destruir tudo, Bolsonaro, ele quer passar por cima de tudo, porque ele quer ser reeleito. Ele passa por cima das instituições, ele passa por cima das leis, ele passa por cima da Constituição, porque ele quer ser reeleito. E o Gustavo Bebiano em nenhum momento falou que há uma ameaça à democracia, porque não há. O Gustavo Bebiano foi muito preciso nisso. Ele disse que há uma ameaça de ruptura institucional, ou seja, uma ameaça à nossa república. Então, desde o ano passado, desde abril, maio do ano passado, vocês podem procurar os vídeos e vocês vão ver eu falando sobre esse momento do Bolsonaro, esse movimento do Bolsonaro de destruir tudo. Ele quer destruir tudo, ele quer causar uma ruptura institucional, porque no ponto de vista dele, Bolsonaro, assim ele vai conseguir ser reeleito. Não vai sobrar mais ninguém para competir contra ele. E o Bebiano falou, existem 3 poderes, e os 3 poderes têm a mesma força. E nós não temos 3 poderes à toa. Mas Bolsonaro não entende isso, ele não quer saber disso. Ele quer passar por cima de tudo porque ele pretende ser reeleito. Então não sei se Bebiano percebeu isso por conta própria, não sei se ele está vendo meus vídeos. Talvez ele viu, talvez ele não viu, não sei. Mas o que você acha? Você concorda com a minha visão, com a visão do Gustavo Bebiano? Você ainda acha que essa nossa análise de destruição da república, destruição das instituições é uma balela? Ou agora com mais pessoas, inclusive um ex-aliado de Bolsonaro falando, será que agora você vai começar a perceber isso também? Se você chegou até aqui, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa entrevista do Gustavo Bebiano para o Roda Viva. Gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e também que você me siga nas outras redes sociais. O Twitter é @profileoficial e o Instagram é canal Profiléu.